Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a sexta aliada Parashá Vaikra, que está no livro Vaikra, no capítulo 4, versículo 27, e nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 10. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bara banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E se uma alma do povo da terra pecar por erro, por fazer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer e se tornar culpado, e lhe for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por sacrifício uma cabrita sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e degolará o sacrifício de pecado no mesmo lugar da oferta de elevação, e tomará o sacerdote do seu sangue com o dedo, e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar. E todo o seu sebo tirará como foi tirado o sebo do sacrifício de pazes, e o fará queimar, o sacerdote, no altar, para ser aceito com agrado perante o Eterno, e o sacerdote expiará por ele e lhe será perdoado. E se o cordeiro for seu sacrifício de pecado, fêmea, sem defeito, trará, e porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e o degolará por oferta pelo pecado no lugar em que se degola a oferta de elevação. E tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo, e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar, e todo o seu sebo tirará como foi tirado o sebo e as demais partes do cordeiro do sacrifício de pazes, e os fará queimar o sacerdote no altar sobre o fogo aceso, em nome do Eterno. E o sacerdote expiará por ele, pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. E quando alguma alma pecar sob juramento, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, se não o denunciar, levará seu pecado. Ou se alguma alma tocar em alguma coisa impura, ou em cadáver de animal impuro, em cadáver de quadrúpede impuro, ou em cadáver de réptil impuro, e se essa impureza lhe for oculta e se tornar culpado, ou quando tocar em impureza do homem, seja qual for a impureza com que o homem se faz impuro, e lhe for oculto que estava impuro, e o souber depois e se tornar culpado, ou quando alguma alma jurar, pronunciando com os lábios fazer mal ou bem a si mesmo, seja o que for, pronuncie com juramento, e lhe for oculto e o souber depois que foi culpado de uma destas coisas, e quando for culpado de uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, trará como sacrifício Hasham, ao Eterno, pelo pecado que cometeu, do rebanho, uma ovelha ou uma cabrita, como sacrifício de pecado, e o sacerdote fará expiar por ele do seu pecado. E se as suas posses não lhe permitirem trazer uma ovelha ou uma cabrita, trará pelo delito que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Eterno, um por sacrifício de pecado e outro por oferta de elevação, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é por sacrifício de pecado, e destroncará sua cabeça pela nuca, porém não o separará, e aspergirá com sangue do sacrifício de pecado sobre a parede do altar, e o resto do sangue será espremido na base do altar. Ele é um sacrifício de pecado, e o segundo fará em oferta de elevação, conforme o ordenado, e o sacerdote expiará por ele do pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betucheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários dessa aliá, começando pelo capítulo 5, versículo 2, e se tornar culpado, porque profanou a pureza e a santidade que o homem deve manter,
Todos os mortais, até o sumo sacerdote, estão sujeitos a pecar. O pecado do sumo sacerdote afetava a toda a comunidade, pois o ritual da unção fazia incorporar no sacerdote ungido as forças vivas coletivas. A falta do sacerdote ungido ou de qualquer pessoa que ocupa um alto cargo é muito mais grave que a de qualquer um, pois pode servir de exemplo para o povo. O sacrifício pelo pecado involuntário do sumo sacerdote e o da comunidade de Israel eram transportados para fora do acampamento ou da cidade, Jerusalém, e queimados, salvo algumas partes que se deviam queimar sobre o altar, como o sebo, etc. A carne do hatat de uma pessoa pertencia aos sacerdotes, após retiradas as partes sagradas, as quais eram queimadas sobre o altar. Em nenhum destes casos a pessoa aproveitava a carne da vítima. Versículo 7. Pelo delito que cometeu. O sacrifício por delito, chamado Asham, era oferecido sempre por particulares para obter o perdão por um dos delitos estipulados no capítulo 5. Antes de oferecê-lo, a pessoa deveria ter reparado o dano causado, com um acréscimo da quinta parte. Somente assim se reconciliava com Deus pelo fato de ter infringido seus mandamentos, oferecendo este sacrifício de cuja carne ele não se aproveitava. Isso se dava também com o sacrifício hatat. Versículo 8. Porém, não o separará. Estas palavras foram explicadas assim pelo exegeta Rashi. Cortará da ave um só canal, isto é, o esôfago ou a traqueia. Versículo 9. Sacrifício de pecado. O rabino Moshe Grilak comenta que o pecado é um ato que não está de acordo com a consciência humana. É a efervescência dos instintos e impulsos e a rendição da pessoa aos mesmos. A pessoa que busca a unidade, a elevação e a perfeição é golpeada ao pecar. Ela sente que suas ações a afastaram de Deus. O sacrifício, portanto, foi criado para as pessoas, pois através dele elas podem alcançar uma aproximação renovada. De acordo com o Sefer Ahinur, os princípios dos corações, os pensamentos e sentimentos dependem das ações. Assim, aquele que fizer um pecado não poderá purificar seu coração apenas através de palavras que venha dizer para si, entre quatro paredes: pequei, não voltarei a fazê-lo. Mas sim, terá de fazer uma ação importante por seu pecado, como pegar um bode do seu curral e levá-lo aos sacerdotes. A partir de toda esta ação laboriosa, ficará gravada em seu coração a maldade do pecado, evitando que o cometa novamente. Assim, a uma ação contrapõe-se outra ação, diante do ato do pecado do qual toda a personalidade do homem participou, vem um ato reparador como reação, do qual toda a personalidade do homem deve participar. É o ato do sacrifício que serve ao homem que deseja renovar em si a unidade que foi afetada. E o Sefer Ahinur explica de que forma, ao se sacrificar um animal, há um despertar maior da semelhança, pois os corpos do homem e do animal assemelham-se, diferenciando-se antes de tudo pela razão que um possui e o outro não. E como o homem, ao cometer um pecado, está escapando da esfera racional e entrando na esfera animal, foi-lhe ordenado que trouxesse um corpo de carne e osso, assim como o dele, e o queimasse, ficando gravada em seu coração a imagem forte de que a essência de um corpo sem razão e juízo é nula e vã. Em outras palavras, o choque causado pelo sacrifício do animal despertará na imaginação do pecador o reconhecimento da bestialidade do seu pecado. Em última análise, um ato contrário à sua própria consciência. O sacrifício é, portanto, um processo purificador da alma, de modo a elevá-la novamente. Trata-se de uma jornada ao interior do ser humano que se regenera. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!